Muito obrigada. Não, com certeza, na hora das perguntas, vamos conseguir continuar com o debate, que não se esgota aqui. As apresentações são abre-boca. Agora, a advogada Joênia Wapichana vai fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, um pouquinho ilustrar a nossa situação dos povos indígenas. E, para começo de história, como está discutindo consulta, nós começamos um pouco a lembrar um pouco da própria diversidade étnica que nós temos aqui no país. E, para isso, já é um primeiro desafio reconhecer essa diversidade em termos de povos, em termos de etnocentrismo, digamos assim, mas de um pluralismo jurídico que deve ser tomado em conta, em consideração, quando se discute direito de consulta. Nós somos, para os nossos visitantes aqui, nós somos mais de 235 povos, com 180 povos indígenas, obrigada, 180 línguas diferentes, e aí já começa o nosso desafio, né, de como reconhecer, formalizar uma discussão tão séria que nós estamos vivendo hoje, que é ter assegurado o direito dos povos indígenas em um processo que vai tratar de acordar, de negociar e de inserir preocupações que vão afetar a vida desses povos, né? Além disso, ainda tem a diversidade geográfica no nosso país, né? O Brasil é muito grande, 5 biomas diferentes, realidades muito diferentes em cada um. E aí começa o nosso desafio, e a nossa situação como povos indígenas. E, para isso, nós temos que ter regras bastante claras para o governo, e até mesmo ter claro para os povos indígenas as definições desses termos jurídicos, administrativos, do que vem a se tratar a consulta. Quem dita as regras, quem vai escrever essas regras, até começa por aí a consulta sobre a consulta, né? É o nosso primeiro passo, o nosso primeiro desafio. Como nós vamos lidar com essa diferente realidade aqui no nosso país. E também existem outras questões, antes mesmo do direito de consulta, que nós não fizemos. O governo, o Estado brasileiro, ainda tem tendência no que se diz, no exercício e na implementação, na aplicação do próprio direito básico, fundamental, que já estão garantidos na Constituição Federal Brasileira. Já começa aí também, de garantia plena do direito das terras indígenas, da proteção dessas terras indígenas, dessa especificidade relacionada aos direitos indígenas. Como trabalhar isso se não tem uma garantia ainda de uma efetividade, se tem pendências ainda, e é como se estivesse pulando essa fase. Não, isso aí é depois, vamos logo ao direito de consulta, né? Vamos logo ao direito do que vai resultar para uma companhia, para uma empresa, para o governo, o resultado disso, se vai haver ou não o consentimento, se vai haver ou não a autorização pelo Congresso Nacional, e aí não se considera o básico, fundamental, que é o exercício desses direitos, se realmente exige. Então, isso tem que ser levado em consideração também, uma das preocupações das organizações indígenas, no caso, como eu venho de Roraima, nós temos uma experiência muito grande quando se trabalha em forçar, digamos, forçar a barra, forçar o empreendimento dentro de terras indígenas, sem que ela mesma, essa terra indígena, tenha se garantido o seu processo demarcatório, que ainda, como terra indígena Yanomami, ainda está mais de 1.500 invasores, garimpeiros dentro da terra, que não existe um processo de fiscalização efetivo, que não se tem ainda uma garantia, uma proteção do sistema. Como que nós vamos trabalhar isso, já tentando, porque a consulta já diz próprio, já presume um consenso, um acordo, né? Que é a ideia, né? O que se trabalha em consulta é chegar a um consentimento, né? Então,
a gente tem essas preocupações como os povos indígenas de ter salvaguardas, digamos assim, termos essas garantias estabelecidas dentro desses processos, né? E quando a gente fala de salvaguardas, né, quando eu falo da legislação brasileira, nós temos que incluir os princípios de todos os acordos e convenções que o Brasil também ele já se comprometeu em defender. Nós temos hoje, além da Constituição, a Convenção com essas interpretações diversas, às vezes, né? Nós temos isso também, essa dificuldade de lidar com interpretações de diferentes, porque advogado, às vezes, digamos assim, das partes, quando está em audiência, defende seus clientes, né? Então, eu posso muito bem levar a convenção para o lado muito positivo, mas também tem outros que levam para o lado que facilita todo o processo de autorização e de consentimento, se for considerar a convenção no texto total. Por isso, essa preocupação que a doutora Débora coloca, né, de beneficiar todos, né, e de haver, digamos assim, ouvir todos os segmentos, inclusive a sociedade que não é indígena, mas que poderia ter o direito de se manifestar. Eu lembrei um pouco da história lá da Raposa, Serra do Sol, quando algum movimento em Roraima lhe dizia que teria que ter um plebiscito para discutir se aquela demarcação em área contínua era ou não viável para a sociedade roraimense. Então, imagina, a população, que hoje de 400 mil é a população de Roraima, só em Boa Vista são 284 mil habitantes, e a população indígena total, hoje, são 54 mil. E vamos ver os números de eleitores indígenas que nós temos, o último censo apontou apenas 12 mil. Então, se a gente fosse ter um plebiscito sobre a demarcação de uma terra indígena, uma consulta, digamos assim, a validade, então não estaríamos preparados até para responder esse tipo. Então, é só um exemplo do desafio que nós teríamos pela frente também, né? E isso também, eu digo que se põe uma situação, mas se põe um desafio também, para a gente estarmos, como comunidades indígenas, como povos indígenas, lideranças indígenas, estarmos preparados para participar desse processo de consulta também. Nós tivemos 2 manifestações hoje aqui, né? Uma liderança indígena, não lembro de onde, acho que não sei se é do Xingu, e o Maurício também, lá da Yanomami, que chegou aqui perguntando o que é consulta, né? Falou, para mim é fácil, que participo de vários encontros a nível nacional, de seminários, de oficina, saber um pouco da definição do que estamos tratando hoje, de direito de consulta. Mas a comunidade, né, que está ali, a liderança do dia a dia, né, que não tem a noção, como é que eles vão fazer uma análise crítica em relação ao processo de um empreendimento, em relação à mitigação, em relação à compensação, em relação a alguns termos, quando a gente lida com essas situações de projetos? Como é que a gente vai preparar as comunidades se não estão ainda por dentro desse processo, né? Então, esse é o primeiro desafio, de considerar essa preparação e de ter essa visão crítica também, né? Então, elas estariam mais preparadas nesses termos. Outra coisa é vencer um desafio que já vem muito antes do próprio Estado brasileiro, que ainda é incorporado nos pensamentos de muitas autoridades, incorporado nas legislações, incorporado em políticas públicas, que se vem da época da colonização brasileira, em que se tratava indígenas como seres inferiores, como ainda a serem, inclusive, né, ainda é por lei, né, professor, se alguns termos do Estatuto do Índio, que se fala de silvícolas, né? Então tem um precedente aí que a gente ainda tem que vencer, que é justamente o tratamento que se leva à discriminação, que se leva ao racismo, que se tem uma necessidade de considerar, inclusive a gente está discutindo hoje, um fundo, que é a questão da tutela, de se ver o indígena como incapaz e que, por isso, não estaria possível de analisar toda uma situação dentro de um processo de consulta, né? E, para isso, né, não se considera, digamos, a realidade hoje das comunidades, a partir de suas organizações indígenas, aí que se discute as institucionalizações, as instituições, mas também
a capacidade de poder tomar suas decisões por si, sem que haja uma pressão, sem que haja uma substituição das suas representatividades por outros segmentos que não seja a própria comunidade, que não seja o próprio povo e seus próprios afetados, interessados, tanto direto como indiretamente. Além disso, uma das preocupações que nós estamos vendo hoje, nessas discussões todas, é essa questão que muitas vezes a gente se vê discutindo no âmbito judiciário, no âmbito político, que é a questão de ter esse entendimento prévio. Porque não vale nada, digamos assim, por exemplo, você fazer um estudo, como, por exemplo, que a gente ocorreu, sobre potenciais de energias, né, potenciais de recursos hídricos, potenciais energéticos dentro de terras indígenas, começar um estudo e um processo que discute a construção de uma hidrelétrica dentro de terra indígena, na Amazônia, você levar para o Congresso Nacional para que haja uma autorização, e somente depois de tudo isso se preocupar em consultar os povos indígenas, depois que tudo estiver aprovado, depois que tudo já estiver num ponto de ser construído, e aí você vai lidar com essa situação de consulta e tentar empregar, digamos, implantar alguma compensação, alguma mitigação e algum bônus, digamos assim, para a comunidade, para os povos que vão ser afetados. Então, essa é a nossa preocupação de ter esse processo prévio, né, como não prévio à construção, mas prévio a toda essa fase que vai iniciar o processo. Seja ela no estudo, que vai se apontar, discutir dentro da sociedade em geral quais são os potenciais, mas ter a forma de energia, mas também o processo prévio, antes mesmo da autorização no Congresso Nacional. E ainda vai além, a consulta não é só apenas uma ou duas fases, não. A consulta tem que ser incorporada nas fases que lhe tratam de assuntos diferentes e relevantes para os povos indígenas. Seja ele na via administrativa, seja ele na via legislativa, e até mesmo após, para saber dessa autorização, se caso houver o consentimento, dos resultados. Porque a previsão é uma, mas pode mudar, né? E ainda tem uma outra preocupação que nós vimos, não apenas em relação a projetos, megaprojetos, empreendimentos, como hidrelétricas, como construções dentro de terras indígenas, abertura de estradas, outras explorações de recursos naturais. Mas a consulta, ela deve ser também quando se trabalha em planejamento, em planos de gestão ambiental, territorial, econômico. Não apenas quando se trabalha nesse sentido de ter uma viabilidade maior, mas também tem que perguntar dos povos indígenas qual vai ser a prioridade deles para aquela terra. Como é que vai se dar daqui para frente, em termos de programas, em termos de políticas para os povos indígenas. Então, vai além das obras, vai uma coisa maior que nós estamos vivendo hoje. Nós temos, as terras indígenas estão com o processo finalizando, pelo menos em Roraima, nós temos 2 terras indígenas ainda que estão um pouco ainda para ser finalizada, mas praticamente as outras terras já estão com processo de homologação. Lógico, falta uma regularização em relação a algumas invasões, mas a ideia é pensar depois disso, como é que se vai trabalhar a terra, como é que se vai trabalhar a gestão. E nisso, há muitas sugestões, não só por parte do governo também, aí tem uma outra, que não é governo, mas tem muitas, digamos assim, hoje a gente estava discutindo as pressões que as comunidades indígenas recebem quando se trabalha em termos de políticas ambientais. Hoje nós estamos discutindo mudanças climáticas, nós estamos discutindo proteção e crédito de carbono, programa RED, enfim, uma finalidade de programas que não vêm do governo, às vezes vêm de fora.
né? E, às vezes, não só dos programas ambientais, mas também outras. Então, cooperações, empresas, multinacionais. Então, existe todo um mercado que tem uma visibilidade para as terras indígenas. E quem vai ser responsável nesse processo? Não são projetos de governo. Então, vai ter que ter regras claras para esse tipo de situação. E um pouco para falar do que a gente imagina daqui para frente, nesse processo todo, quais seriam as nossas recomendações como povos indígenas, como organizações indígenas, é que não descarte a todas as salvaguardas, primeiro momento, de estabelecer as garantias, o exercício, porque, para nós, não vale a pena aprovar uma nova lei, digamos assim, que detalhe o que é o direito de consulta, que venha trabalhar uma regulamentação, se não dão as garantias e nem se exerce o que já tem, né? Seria apenas para referendar. Essa é uma preocupação nossa. Vai ser uma coisa para referendar uma construção, referendar uma autorização que o Congresso vai dar, vai referendar que consultou os povos indígenas para não ter um relatório negativo na ONU, né? Então, existe essa preocupação nossa, né? Então, seria uma lei, esse é um outro ponto, seria uma lei nova, ou seria apenas uma regulamentação a nível administrativo, incorporando todas essas preocupações? Então, que não se descarte essas salvaguardas, que não se descarte os direitos indígenas já reconhecidos pelo Brasil, para que tenha a participação plena, ativa, efetiva, garantir, digamos, que não haja um processo que venha prejudicar as decisões da própria comunidade, seja ela garantir o direito de veto, né, como bem falou o professor Carlos Marés, que também é uma nossa preocupação, se vai ter essa garantia, mas também nessas situações que a doutora Débora fala, que não existe, se não existe consenso entre indígenas também, que seja levado em consideração isso, que hajam políticas claras, né? Isso me lembrou um pouco de uma reunião que eu tive uma vez com a MMA, acho que era a MMA, mas que se estava na mesa e que se estava discutindo os conflitos de representatividade de indígenas aqui no Brasil, né? Porque fulano representa, não representa, organizações indígenas, como existia na Raposa Serra do Sol, divergências políticas, mas não se levava em consideração essa diversidade dentro dos próprios povos indígenas. Imagina que os povos indígenas sejam todo um pensamento único, esteja uma homogeneidade, que haja, digamos, um só posicionamento, e ainda se achava ruim. Por que os índios não se entendem? Né? Ainda há essa pergunta para a gente, poxa, por que vocês não escolhem uma representatividade no Brasil, uma organização indígena? Aí eu perguntei, e para os brancos? Existe uma representatividade? Existe uma organização que fala todo mundo? Né? Então, é isso também, é a nossa realidade, da pluralidade de pensamentos e de situações. A gente tem que incorporar isso também. Né? Aí, nós também temos uma preocupação, quando se trabalha nisso, é de formar essa jurisprudência. Né? Nós vimos hoje de manhã uma série de jurisprudência formada nos tribunais, na Bolívia, no Equador e no Brasil. Como é que está a nossa jurisprudência? A preocupação nossa é a posição das nossas próprias autoridades judiciárias. Nós tivemos o caso da Raposa Serra do Sol, que direito de consulta foi praticamente bombardeado, cancelado, anulado, e não se tomou em consideração todas as garantias que nós tivemos. Esse é o nosso desafio. Como nossas autoridades, caso não haja consenso, caso não haja o direito de veto, caso haja bastante problemas futuramente, como já existe, não precisa nem ir mais longe, né? O caso do Belo Monte, né? Eu espero que, né, a gente tenha uma decisão positiva daqui para frente, que amenize apenas a situação, mas esse é o desafio. Como nossas autoridades vão estar formando a nossa jurisprudência, no sentido de avançar, de progredir esses entendimentos de garantia aos direitos indígenas. E aí, eu acho que, nisso, não só os povos indígenas têm essa obrigação de estar enfrentando esses desafios e de estar visibilizando essa diferente situação. Eu diria que toda a sociedade, por exemplo, né, que acadêmicos principalmente, a universidade, que é um campo muito amplo de formação de opiniões, eu acho que tem que, uma das recomendações é que
academia toda, que é responsável pela formação, ela também avance nesse processo de discussão, né? Avance no processo de mostrar essas especificidades dos povos indígenas e combinar, inclusive, com esse entendimento da sociedade geral, que muitas vezes estão ali representando todos, né? Quem toma a decisão não são os índios, né? Pouco, não tem. Ali, quem está no Congresso Nacional hoje, a realidade é essa. Quem está no Congresso Nacional, que vai estar discutindo, muitas vezes, a autorização de recursos hídricos, a autorização de exploração de recursos hídricos e minerais, são os que estão aqui no Congresso Nacional. E qual é a formação deles? Essa é a pergunta. Enfim, né, nós esperamos que esse processo ele considere a consulta prévia, não apenas levar as informações, mas que esses acordos, como bem disse a doutora Débora também, que esse acordo ele seja do caráter obrigatório, que ele possa se cumprir, não apenas ir para a comunidade, ouvir as lideranças indígenas e chegar lá, desconsiderar tudo, tomar decisão por si própria, porque acha que é melhor assim. E outra é ter esse processo de boa-fé, quando se diz que não tem pressão, um processo livre, e que haja essa consideração. E, no mais, que seja um processo transparente, que a gente vê que no setor público existe muita corrupção, né, e que eu imagino que muitas coisas relacionadas a empreendimentos deva ter um processo muito mais transparente, né? O Ministério Público está aqui, a gente vê cheio de denúncias, né? Mas empreendimentos geram muito dinheiro, muito recurso. Eu não sei quantos estão sendo gastos no Belo Monte, né? Mas até se sugeriria ver um processo de gasto desses, realmente, se não estão descartando dinheiro público, para se desviando até mesmo, né? Porque seria mais uma outra linha também para se bater em cima. Já tem, enfim. E considerar os povos indígenas como os atores principais ali, que vão ter suas vidas afetadas, para que não esteja o seu direito diminuído, restrito. E, por último, dizer que nessas aplicações de medidas legislativas, administrativas, seja ela em que âmbito for, ela tem que ter um sentido de proteção aos valores indígenas, uma proteção do que a nossa própria Constituição ela já diz, que é garantir aos índios os seus reconhecimentos como povos. Aí vem essa questão da autodeterminação de povos que têm a sua autonomia, querendo ou não querendo, mas que têm a sua proteção dos seus usos, costumes, crenças e tradições, e obrigação do próprio Estado brasileiro de estar protegendo esses bens. Era isso.